Pois é, hoje nós vamos falar sobre depressão aqui no Ver Mais. É um assunto preocupante, já que é uma doença que ainda enfrenta muito preconceito. Comigo, o psicólogo William McCormick e a Cristina de Matos Fonseca, que está aqui com a gente, que é historiadora e já passou por um problema de depressão. Mas, ainda bem que conseguiu superar, né? Doutor William, muito prazer em revê-lo. Todo meu. Então, acho que a princípio, doutor, o que vem a ser o conceito de depressão? O que é depressão? Depressão é é uma doença, um transtorno afetivo ou de humor, na qual o paciente tem grandes prejuízos na sua vida psicológica, amorosa, profissional, pessoal, porque os sintomas são bem graves e bem intensos. Uhum. A gente dá para elencar alguns sintomas como humor rebaixado ou deprimido, anedonia, que significa não fazer aquilo que sempre se fez, sempre gostou de fazer, uma imagem, uma autoimagem diminuída também, Autoestima. não se vê, autoestima Baixa. rebaixada, alguns outros sintomas como perda de concentração, baixa libido. Então você deixa de trabalhar de uma forma satisfatória, deixa de sair de casa. A pessoa fica, em suma, desanimada. Sim, sim. É um desânimo, uma melancolia exagerado e permanente. Né? Crônico. Crônico, porque a gente precisa separar das tristezas e lutos que vivemos no dia a dia. O que eu ia te perguntar, doutor, às vezes a gente se sente assim também, mas é uma coisa passageira, né? Claro, claro. Aí é só tristeza, melancolia. Claro, aí muda... tristeza, melancolia, luto, sofrimentos são inerentes ao ser humano. Lógico. A gente passa por isso várias vezes pela semana, no mês, alguns fatos Como da tem nossa momentos vida. de euforia também, né? Com certeza. O problema é quando essa situação acaba se tornando grave, permanente e com vários prejuízos aí. Legal. Cristina, você sofreu de depressão. O que você sentia, assim, esse quadro que o Dr. William montou, é mais ou menos aquilo que você sentia? É, mais ou menos, ou bem esse mesmo, né? Você perde a vontade, né, de trabalhar, de se relacionar com outras pessoas, você realmente fica desanimado, se sente incapaz, né, esse sentimento de impotência. Então a tristeza é muito grande, a vontade de chorar constantemente. E você não encontra um motivo para isso. Você simplesmente se vê querendo se isolar e não encontra prazer em nada, em área nenhuma da tua vida, né? Não encontra prazer em nenhuma atividade, nada tem graça, nada tem Até coisas beleza. Que você antigamente gostava, aquilo perde um pouco da graça, você não sente vontade. Coisas que você gostava de fazer, de sair, de conversar, de rir, né? Você perde o gosto por tudo isso. Até rir, quando você ri, eventualmente, uma risada meio... Bem artificial. Artificial. O depressivo, ele ri, como a gente fala, pra fora, da boca para fora, né? Bem artificialmente. Tá certo. Esse Doutor William, quais são as terapias recomendadas para quem está com depressão? Isso vai variar de caso a caso, né? Existem depressões mais leves, mais brandas e mais agudas, mais sérias, né? Nas mais leves, apenas a psicoterapia já funciona, já tem resultados satisfatórios. Nas mais leves, então, não há necessidade de uma terapia, de medicamentos? Não. O uso farmacológico é mais indicado em situações mais graves. Entendi. E na minha visão, como um tratamento complementar à psicoterapia. Entendi. Porque a gente vai estar trabalhando com a farmacologia os sintomas, né? Como ela citou, não querer sair de casa, não querer ir trabalhar, chorar de uma forma a pessoa fica super compulsiva, sensível, né? fica muito sensível. Então, a farmacologia vai agir nesses sintomas. Mas é importante a psicoterapia, o atendimento para verificar e trabalhar outros aspectos, como a causa disso, como o que isso está trazendo de prejuízo, como trabalhar essa visão de si mesmo, essa autoestima, a esperança, que é uma coisa que o depressivo ele perde muito o poder e a capacidade de olhar para o futuro, de sonhar. Né? Isso dele é tirado. Isso é muito sério, isso a gente trabalha na psicoterapia. Inclusive ontem, doutor, foi muito interessante que nós tivemos aqui no quadro Mais Bela,
duas irmãs gêmeas, e uma passou por isso, né? Uma passou por depressão profunda e a outra não. Isso é possível, duas irmãs gêmeas? Claro, claro, porque mesmo tendo DNA idêntico e passando por uma criação muito similar, ambas têm experiências diferentes, né? Vivem amores diferentes, sofrimentos diferentes, experiências diferentes. E uma das causas disso é o histórico afetivo do paciente, do depressivo. Como a pessoa reage a esse sofrimento, a esse luto, a essa melancolia e como isso permanece para ele. Então vai variar mesmo no caso de irmãs gêmeas. Perfeito. Depois do tratamento, Cristina, uma resposta sucinta. Melhorou legal? Muito. Está recuperada? Você se sente como antigamente? Me sinto bem, me Que sinto bom, hein? recuperada. O que que você sentiu quando percebeu que estava voltando a ser aquela pessoa que você era depois de passar aquele temporal? A esperança a cada dia, porque a partir do momento que você decide se tratar, né, a vontade está bem logo, né? Mas a gente tem que ter um pouco de paciência. Tem que ter apoio também, né? demora Porque um sozinho, acho que, né, tem doutor? que Eu acho ter que sozinho a pessoa não consegue se levantar, né? Sim, até quando é porque depressão profunda, né? até porque o índice de desistência do tratamento é muito alto, né? Quando a pessoa se vê sozinha, não tem alguém para, de uma maneira correta, estar ao lado, né? Porque você pode estar ao lado de várias maneiras. Sim. Uma maneira é só criticando, faça isso, faça aquilo, e outra O é que se em vez de colocando, melhorar, piora, né? o que às vezes nem sempre ajuda, Sim, né? a E família outra é importante. apoiando. E isso para continuidade, porque às vezes num tratamento, uma psicoterapia, num tratamento farmacológico, os resultados vêm depois de 2 semanas. Não são imediatos. Então, não são imediatos. Então, não tomei uma pílula hoje e amanhã eu estou bem. Perfeito. Então, demora algum tempo. Então, por isso é preciso ter essa resistência, essa força para dar continuidade. Perfeito. Doutor William, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Que bom, Cristiano, que você se recuperou, né? E tomara bom, que fique assim, né? Tomara que sim. Tá bom? Promete que vai treinar para ficar assim? Com certeza.